Alastor Glendon rastejou pela areia escura em direção à caverna, sob a noite sem luar. Este lugar era tão áspero e desolado, tão cruel e impiedoso, que poucas pessoas viviam neste deserto, mesmo antes do amanhecer. Por isso, nenhum daqueles terríveis blobs estava se arrastando por ali. Ele sabia que uma figura extremamente perigosa o esperava dentro daquela caverna. Alguém que ele se esforçou ao máximo para encontrar. Ele vai ou me ajudar ou me matar. Hora de apostar tudo. Alistair tinha viajado milhares de quilômetros, a maior parte a pé, com alguns trechos em barcos cobertos. O que antes seria um voo de 15 horas do leste dos Estados Unidos ao Oriente Médio, agora tinha se transformado em meses de uma jornada exaustiva, escondendo-se do sol durante o dia e enfrentando ataques de criaturas terríveis à noite. Deus, como ele sentia falta dos aviões! Se pudesse voltar, ele nunca mais reclamaria da comida de bordo ou da administração de segurança no transporte. Ele não sabia como era bom antes. Alastor nunca aprendeu a pilotar um avião no mundo antigo, e quando o dia surgiu, os aviões que estavam no ar despencaram sob a terra, seus pilotos se transformaram em blobs gelatinosos e aterrorizantes. Era apenas um dos muitos luxos que se tornaram sentenças de morte quando o mundo mudou, além dos banhos de sol e das longas caminhadas na praia. Mas Alastor não estava ali para relaxar. Ele estava ali para obter as ferramentas que lhe permitiriam finalmente se vingar de uma vez por todas, e ninguém fazia ferramentas melhores do que ele. Ao entrar na boca da caverna, ele viu algo brilhar à distância. Se ele não tivesse instintivamente erguido um escudo de sombras à sua frente, a adaga de obsidiana que vinha em sua direção teria atingido seu alvo, e o bom doutor teria sido morto mais uma vez. Mas ele não estava enfrentando um simples amador em artes marciais. No momento em que interceptou a adaga, o lutador já estava atravessando metade da caverna. Ele avançou com um martelo de guerra de obsidiana e destruiu o escudo de sombras, fazendo as costas de Alistair deslizarem sob a areia. Ele não teve muito tempo para se recompor, pois o Homem da Caverna, mais conhecido como SCP-0762, Abel, saltou no ar e desceu como o punho de ferro de Deus. Alastor rolou pela areia e escapou por pouco mais uma vez. Ele podia sentir o coração batendo forte no peito. De alguma forma, dentre todas as situações perigosas que enfrentou desde que voltou à vida, essa era a mais próxima que sentiu de ser enviado de volta à inexistência, e Abel teria considerado isso um elogio. Quando o guerreiro imortal tatuado se manteve em pé, orgulhoso, Alastor contra-atacou, lançando uma chuva de lâminas de sombras, cada uma sendo desviada por Able com um sorriso irônico. Alastor mudou de tática. Ele revestiu o seu corpo com uma armadura negra de sombras e se levantou para lutar, assumindo uma posição de boxe que vagamente lembrava das aulas básicas de autodefesa da Fundação. Seu oponente parecia impressionado com isso. Você rejeita armas e luta com o coração de um guerreiro. Interessante. Vou te dar uma morte honrosa. Punho contra punho, a luta foi um pouco mais equilibrada, mas não muito. Alastor não esperava vencer, nem por um segundo, mas havia lido o suficiente sobre Abel em seu arquivo para saber que ele respeitava alguém disposto a morrer por uma luta. E ele estava certo. Com Alastor deitado no chão, sua armadura de sombras rachada e a boca e o nariz ensanguentados, Abel, ainda em posição de combate, sorriu para ele. Você lutou bem para um miserável. Últimas palavras, garoto. Ele perguntou. Ouvi dizer que você pode produzir armas melhores do que qualquer outro. Alastor gaguejou, levantando-se lentamente apesar da dor. Eu preciso de uma arma que possa resistir àquele que guarda os deuses. Isso fez Abel parar. Este homem, um mero mortal, estava planejando enfrentar o guardião do portão? Sim, ele estava. O Dr. Alastor Glendon havia despertado a curiosidade de Abel. Agora, ele tinha a atenção de Abel. Ele convidou o cientista vingativo para dentro de sua caverna, onde puderam discutir os planos que o haviam levado tão terrivelmente longe de casa. Enquanto Abel produzia lâminas atrás de lâminas de sua dimensão de bolso, derretendo cada uma em uma grande fornalha negra que ele havia criado no fundo da caverna, ele ouviu a história de Alastor,
como ele havia sido morto pelo homem velho durante seu trabalho na fundação Secure, Contain, Protect, como passou pelos portões para o grande além e como, quando o dia amanheceu, seu próprio irmão, outro pesquisador, fez um acordo com a máscara possessiva para trocar de lugar com ele. Assim, seu irmão recebeu um ingresso expresso direto para o paraíso e ele foi enviado para este terrível inferno na Terra. E por uma das poucas vezes na sua vida, Abel sentiu um verdadeiro senso de empatia. Se havia uma coisa com a qual ele podia se identificar em um mundo cheio de seres mais fracos do que ele, era conhecer a sensação de ser traído pelo próprio irmão, pela própria carne e sangue. Esse era o tipo de transgressão que simplesmente exigia vingança apropriada. Ao longo do próximo dia e noite na caverna, Abel forjou para Alastor uma poderosa lâmina feita de muitas de suas próprias. Uma lâmina que poderia bater de frente com um dos seres mais mortais e poderosos, já registrados pela Fundação Secure, Contain, Protect, a proposta do recentemente falecido Dr. Clef para o SCP-001, o Guardião do Portão. Quando a noite caiu novamente, Alastor aceitou a lâmina com gratidão e deixou a caverna. Quando se afastava na direção do infame Site Zero, na interseção dos rios Tigre e Eufrates, Able chamou por ele mais uma vez. Quando você vir seu irmão, não hesite em abatê-lo, ele disse. Quanto mais você esperar, mais pesada sua espada se tornará. Isso eu lhe prometo, garoto. Alastor assentiu e seguiu em frente. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Ao atravessar o deserto, cruzando cidades devastadas que se destruíram em raiva e medo quando o dia amanheceu, sentiu-se ficando com fome e sede. Ele realmente tinha passado tanto tempo sem comida e água, não tinha? Quase como se o pensamento ocorresse a ele, encontrou um acampamento no deserto, onde um único homem idoso estava sentado junto a um jarro de barro cheio de água, uma mesa, 2 copos e vários sacos de suprimentos. Ele também tinha uma cadeira livre e parecia não mostrar receios, com um homem envolto em sombras, empunhando uma enorme espada enquanto se aproximava. Alastor reconheceu-o instantaneamente quando chegou perto o suficiente. Era SCP-343, ou como gostava de se chamar, Deus. Então, naturalmente, ele estava ali para pregar. Deus gesticulou para a cadeira vazia, e sem dizer uma palavra, Alastor sentou-se relutantemente. A divindade autodeclarada serviu a Alastor um copo de água que ele bebeu e então alcançou uma de suas muitas bolsas. Deus produziu um pão e o partiu ao meio, dando metade a Alastor e ficando com a outra metade para si. Os dois comeram em silêncio por um momento antes de Alastor falar. Suponho que você está aqui para me convencer a desistir? Convencê-lo a desistir de quê, meu filho? Deus perguntou com uma voz profunda e suave. É claro que ele ia agir dessa forma. Alastor não respondeu. Ele sabia que seu interlocutor já estava ciente de tudo o que ele estava pensando, tudo o que ia dizer. Era como tentar argumentar com o Dr. Manhattan. Eu não posso fazer você fazer ou deixar de fazer nada. Essa é uma consequência do livre-arbítrio que lhe dei quando você nasceu. Deus disse entre mordidas de pão. Mas acredite em um homem que já deu algumas voltas no quarteirão, Al. Você acha que a vingança vai purificá-lo, e talvez por um momento ela purifique, mas o que restará será frio e vazio. Eu li o Velho Testamento na escola dominical. Você também tem um gosto por vingança, Deus deu de ombros. Faça como eu digo, não o que eu faço, ele disse. Alastor agradeceu a Deus pela água e pelo pão, levantou-se e continuou sua missão. Ele não queria que as palavras de dúvida do manipulador da realidade se infiltrassem em sua mente. Ele já tinha chegado tão longe. Qual era a alternativa? Simplesmente desistir e vagar pelos desertos pelo resto de sua vida, enquanto seu traiçoeiro irmão aproveitava seu lugar no paraíso. Apenas a ideia o enojava. Após vários dias de caminhada, estava se aproximando de seu destino, o Site Zero. Ele podia ver a barreira restante, o gigantesco ser brilhante, envolto em asas de fogo e carregando uma espada de chama sagrada. O guardião do portão, o segurança na entrada para o paraíso, onde o irmão de Alastor estava esperando.
Conforme Alastor se aproximava, sentiu o imenso peso da sugestão psíquica do guardião perfurar seu crânio. Saia! Para muitos, isso bastava. Mesmo que não quisessem, eles se viravam e caminhavam na outra direção, talvez até esquecendo por que estavam ali. Mas Alastor já havia morrido uma vez, então talvez isso o tornasse mais resistente a seus efeitos. Afinal, ele e o guardião do portão já haviam sido apresentados. Eu não vou embora até ter minha satisfação, Alastor gritou. Eu não desejo lutar contra você, mas se você não me deixar passar, será o que acontecerá. O guardião do portão permaneceu firme. Alastor não queria isso, mas sabia o que precisava fazer. Ele convocou todas as suas reservas, chamando toda a sua força sombria, cada pedacinho de seu corpo, porque não haveria mais necessidade dela depois disso. As sombras o envolveram completamente, mudando o que havia por baixo. Seu corpo cresceu à medida que camada após camada de sombra amaldiçoada se acumulava sobre ele, o mesmo acontecendo com a espada que Abel lhe havia dado. Logo, ele era um ser sombrio do tamanho do próprio guardião do portão, com sua própria espada de trevas para enfrentar a espada de luz dele. Alastor avançou tomando a ofensiva, cortando o guardião com sua poderosa espada. Sua escuridão colidiu contra a luz do corpo do ser, derrubando-o de sua posição, mas aparentemente sem causar nenhum efeito duradouro. Quando o guardião contra-atacou, Alastor sentiu uma dor ardente. Mesmo através de todas aquelas camadas de sombra, era como ser atingido por um raio. Mas ele não podia desistir. Sua vingança dependia disso. Ele golpeou novamente, liberando com seu ataque uma cavalaria de lâminas de sombras e lanças de sombras. Isso teria derrubado um exército, mas um único contra-ataque da lâmina do guardião dizimou seu ataque em menos de um instante. Era mais rápido e mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Ele precisava lutar com mais força. O guardião não recuava. Parecia estar vindo de todos os ângulos, golpeando Alastor com sua espada impossível, criando feridas sombrias que não cicatrizavam. Ele tentou revidar, mas sua forma gigantesca e sombria era pesada demais diante da velocidade sobrenatural do guardião do portão. Saia! Sua voz retumbante ecoou em seus ouvidos novamente, mas agora era tarde demais. Sempre foi tarde demais. Alastor rugiu com uma fúria impossível e anômala, e trouxe sua espada em um golpe lateral brutal contra o flanco do guardião, conseguindo acertá-lo desta vez. Mas mais uma vez, nenhum impacto duradouro foi feito contra seu corpo de pura chama sagrada. Não importava o que Alastor lançasse contra ele, o guardião do portão permanecia imperturbável. Ele sentiu-se alcançando os limites de suas habilidades sombrias, sendo levado além do limite. Sentiu a raiva queimando dentro de si, mas talvez fosse tudo o que lhe restava. A espada que Abel lhe dera estava mais pesada do que nunca, enquanto suas feridas sangravam sombras que choviam sobre a terra abaixo. Num piscar de olhos, o guardião do portão apareceu diante dele mais uma vez, com sua espada erguida para o alto. Com um golpe decisivo, mais rápido do que qualquer um poderia bloquear, ele desceu a lâmina através do monstro sombrio em que Alastor Glendon se tornara. Ele foi cortado em nível atômico, não deixando nada em seu lugar, além do brilho de sombras dissipando-se. O guardião do portão havia derrotado mais um oponente. Ele retornou à sua posição nos céus mais uma vez, inclinando a cabeça em oração solene. Alastor acordou no jardim algum tempo depois. O sol estava em seus olhos enquanto ele se deitava na grama orvalhada e esmeralda. O sol! Fazia tanto tempo desde que Alastor o sentira em sua pele. Tanto tempo desde que aquilo não era algo que ele tratasse com ódio ou medo. Parecia como reencontrar um velho amigo que ele não via há tempos e voltar aos velhos hábitos como se nunca tivessem passado um momento separados. Ele se levantou lentamente, sentindo-se surpreendentemente leve nos pés. Ele olhou para suas mãos. Todas as cicatrizes e calos que ele havia acumulado durante seu tempo no mundo do dia quebrado haviam desaparecido. A sombra que ele tão avidamente abraçou como parte de seu corpo, talvez até de sua alma, também se fora. O jardim ao seu redor era tão vasto e belo que trouxe lágrimas a seus olhos cansados. Então isso é o que havia sido tirado dele todo esse tempo. Então,
uma forma surgiu no topo de uma das colinas gramadas, uma silhueta humana contra o sol. Conforme a forma se aproximava, os detalhes ficavam mais nítidos. Era Edward Glendon, o irmão de Alastor, o homem por quem ele havia percorrido todo aquele caminho para buscar vingança. Conforme seu irmão se aproximava, suas mãos começaram a tremer. Era uma mistura indescritível de emoções que ele estava sentindo. Com a cabeça levemente inclinada, Edward sorriu e disse: "Ei, Al, é bom ver você." Uma imagem começou a se formar na mente de Alastor. Era ele, montando sobre seu irmão na grama, suas duas mãos sem cicatrizes ou calos envolvidas em torno daquela garganta traiçoeira, espremendo a vida para fora dele. Uma pessoa poderia morrer no paraíso? Ou o tormento simplesmente continuaria para sempre? Ele poderia fazer seu irmão sofrer como seu irmão fez com ele? Mas antes que essa imagem pudesse se tornar realidade, seu irmão falou 3 palavras em um sussurro: "Eu sinto muito." Série de imagens distintas inundou a cabeça de Alastor. Era Edward, mas com os papéis invertidos. Ele imaginou perder seu irmão para os horrores da tortura do velho, suportar o luto e então sentir o mundo desmoronar ao seu redor. Se lhe fosse oferecido aquele acordo pelas doces e intoxicantes palavras da máscara, ele teria feito diferente. Edward teria lutado para chegar ao Dr. Gears e ao SCP-914? Teria ele enfrentado os Sarkix e a carne odiada? Matado o velho? Subjugado à máscara possessiva? Encontrado sua morte em uma batalha com o guardião do portão e sua espada flamejante? Alastor poderia apenas dizer, se os papéis fossem invertidos, que ele teria sido o melhor dos homens. O que há para se desculpar? Alastor disse, pela primeira vez em tanto tempo quanto podia se lembrar: "Está um dia lindo lá fora. Vamos apenas aproveitar o sol. Agora vá conferir SCP-001, o Guardião do Portão, e a insana luta SCP-001, Guardião do Portão versus Rei Escarlate, para mais."